Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo em função de um burburinho que está aí no meio do povo evangélico, né? Tratando sobre o dia 30 de março. E eu fico assim, um tanto quanto assustado, né? Entre aspas, porque eu vejo que muitas pessoas, elas se deixam levar sem olhar para a palavra de Deus, né? Eu, sincero e honestamente, não sei, não conheço a pessoa que fez uma profecia, criando um terror absurdo, né? Sobre, teoricamente, coisas que iriam acontecer agora, dia 30. Então, deixa eu só falar uma palavra para vocês que está em Deuteronômio capítulo 18, verso 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Veja, para a gente entender o que está acontecendo no mundo, basta olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela está se cumprindo. Como dizia Billy Graham, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã cedo. Então, nós não temos que viver de um lado para o outro, correndo atrás de profetada. As pessoas muitas vezes, e aí eu sou pentecostal e sei que funciona dessa forma, muito mais dado valor àquele que se levanta no meio de um culto e traz teoricamente uma palavra profética, uma palavra de profecia, do que alguém que se esmera em fazer uma pregação expositiva e ensinar as pessoas. E nós estamos acostumados muito com movimento e pouca doutrina. E eu fiz um vídeo esses tempos atrás falando, foram-se os métodos, sobrou doutrina. Então, o que é isso? É a palavra pregada. Aí, o que as pessoas, elas se deixam levar, a Bíblia diz que nós não devemos ser levar por todo o vento de doutrina, de um lado para o outro, sem olhar para a palavra de Deus. E no momento de pânico que as pessoas estão vivendo, trauma psicológico, perda de parentes, mortes, depressão e assim por diante, se já não bastasse tudo isso, vem alguém no meio do povo de Deus e traz uma palavra como essa. E isso é propagado. É muito mais propagado do que, por exemplo, o número de curados que nós temos no Brasil, que são 11 milhões de pessoas. E aí isso vai como uma fagulha e vai se espalhando e as pessoas começam a se questionar, será? Peraí. Deus, o que ele tinha que revelar de certa forma, ele já revelou na palavra de Deus. E aí, uma coisa que eu vou falar aqui, que muitos profetas ou ditos profetas não gostam de ouvir. Toda profecia, ela deve ser julgada. Se você ler em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 29, diz assim, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Ou seja, eu preciso ouvir, analisar aquilo que está sendo dito e dizer isso é de Deus ou não é. E se não é, desconsiderar. Agora, a profecia ela tem que cumprir 3 funções: edificar, exortar e consolar. Agora, quando uma pessoa chega e joga uma palavra como essa, sem dar um refrigério posterior, isso automaticamente não cumpre essas 3 funções. Porque Deus ele pode trazer juízo, ele pode trazer uma palavra de consequências, de coisas que podem acontecer, mas ele vai sempre trazer o consolo. E geralmente ele vai usar esse tipo de situação para trazer o arrependimento. É óbvio que também pode acontecer o contrário, como por exemplo, você lê lá em Jeremias, quando eles profetizaram que haveria paz e não teria paz. E mesmo assim, Deus, ele diz, vocês estão falando coisas que eu não farei, porque eu vou pegar vocês e mandar para o exílio. Só que esse será um tempo de juízo, de tratamento do meu povo e eu vou trazê-los de volta, porque Deus sempre vai trazer a solução e o refrigério. Agora, eu pegar uma palavra e simplesmente jogar sem ter uma solução, sem ter um consolo, sem ter uma saída, sem ter um propósito final naquilo, aí você pode ter certeza de uma coisa: descarte automaticamente. Então a profecia ela precisa cumprir essas 3 funções: exortar, consolar e edificar. Se não cumpre, já descarta de pronto.
Outra coisa, julgue. Você tem a obrigação, diante de Deus e da sua própria vida, de julgar o que está sendo dito. Eu conheço uma pessoa que já foi pregar algumas vezes na minha igreja, que ela tem um temor muito grande de Deus. E ela é o tipo da pessoa que, quando ela fala, você pode ter certeza, Deus está falando através da boca dela. Porque geralmente o que ela fala, e aí se encaixa com o que está escrito em Deuteronômio, isso se cumpre. E aí, automaticamente, falou e não se cumpriu, descarte e não tema e não ouça mais. Isso é que nem droga, irmãos. A droga espiritual, ela existe por quê? Porque existe quem consuma. Por que existe o traficante? Porque existe quem consuma a sua droga. E muitas vezes as drogas espirituais no meio do povo evangélico existem porque existe quem consuma. Pare de fazer isso. Cuide da tua vida. Selecione, a Bíblia diz, examinar em tudo e retende o que é bom. E se falar e não cumprir, não creia. Não tenha temor por essa pessoa. Não ouça mais. Descarte automaticamente. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que vocês tenham essa preocupação de tomar cuidado com o que você ouve, de vasculhar e examinar de acordo com a palavra de Deus. E se essas três coisas elas se encaixam naquilo que está sendo dito. E perceba, Deus ao final, Ele sempre vai trazer o consolo e a solução, mesmo que a palavra seja dura e de juízo. Pense nisso. Deus abençoe você.